Eu já assisti o filme do Adão Negro, galera, eu tô aqui pra passar pra vocês minhas impressões. Eu vou passar tudo que eu senti mesmo, sabe, assistir esse filme. Uma review completaça pra vocês, review sem spoiler, fica tranquilo. Vai ser tudo direto, sem enrolação. Então será que eu curti? Vai ter cenas pós-créditos? E o The Rock? E o Dwayne Johnson? Será que tá casca grossa? Na boa, assiste esse vídeo até o final, que eu vou mudar a tua percepção sobre o que esperar pra esse filme. Vamos lá. Ganhar dinheiro é bom, mas ganhar dinheiro de verdade, com o que a gente gosta, pô, é muito melhor. Por exemplo, você vive conectado, você não vive conectado? E se você pudesse aprender tudo sobre o mundo da programação, design de games, marketing digital, design gráfico, desenvolvimento blockchain para criar suas próprias criptomoedas, criar seus próprios cursos online, fazer lançamentos, enfim, para você dominar tudo que a internet pode te oferecer e nadar de braçada nesse mar. Então você tem que conhecer o plano vitalício da Dunk Coach. Você vai poder aproveitar todo o conteúdo da Dunk Coach para sempre. Todos os cursos disponíveis e os próximos. Já imaginou você virar um monstrão do mercado digital? E melhor, você economiza muita grana se fosse investir em todo esse conhecimento separado. No plano vitalício da Dunk Coach, você estuda em casa, do jeito que você quiser, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, você escolhe. Você pode, por exemplo, fazer o download das aulas e estudar offline, dividir o perfil com a tua família. Tem material didático, plano de estudo e monitorias. E o investimento para tudo isso, Peter, é muito mais em conta do que você imagina. Menos de R$50 por mês, por um ano e pronto. Depois, você nunca mais vai pagar nada. E você vai ter direito a todos os cursos e todas as atualizações para sempre. Então chega mais no link que eu deixei aqui na descrição para você conhecer todos os detalhes do plano vitalício e já começar hoje ainda. Peter aqui! Já assisti o filme do Adão Negro antes de todo mundo, que é isso? Fui pro cinema, já comi pipoca. Posso soltar pra vocês o verbo, soltar tudo agora. E galera, quando é pra elogiar, eu elogio. Quando é pra criticar, eu critico sem dó. Quando é pra falar mais ou menos, também falo mais ou menos. Quando é pra dar nota 0, chega! Eu falo tudo que tem que falar. Comigo não tem essa, sacou? Porque eu tô aqui pra ser... Eu tô aqui todo dia com vocês. Então tem que ser transparente. Eu já vou deixando claro logo de cara. Esse filme do Adão Negro é um divisor de águas. É pra separar quem chora no banho, fã de filme cult, de anime francês, né? Pra quem gosta de filme porrada, sangue. É um filme pra quem curtia ver aquela ação dos anos 80, sabe? Porrada! É porrada! Mas antes de começar a review, capricha nesse like. Mete porrada nesse like. Porra, galera, eu tô animado pra caramba. Eu saí do cinema achando que eu era o The Rock. Porra, e eu tô... Não tô, Marcelo, parecido com o The Rock? Porra. Vamos lá! Eu não quero dar uma de João Kleber aqui não, galera, então vamos direto ao ponto. Esse filme do Adão Negro é bom? Você tá me perguntando isso agora, tá? Você quer direto que eu vou ao ponto, né? Para! Não, calma. Vale a pena ir no cinema pra assistir? Editor, solta o som dos tambores. Editor, espero que você esteja fazendo isso. Galera, minha resposta é... sim. Pra caraca! É daquele filme que você quer rasgar a tua camisa e sair correndo na rua, sabe? Sabe, feliz, sabe, com aquela pasta de trabalho na praia, sabe? É verdade. Mas é muito bom, galera. É bom pra caraca. Você vai gritar os 7 ventos que você é o The Rock, você vai se sentir bem. Falando aqui pra vocês na boa, tá? Você vai sair do cinema feliz, com o teu sangue fritando nas veias. E eu não tô exagerando, tô falando verdade. Na verdade, dá até um alívio. Sério, quando eu falo isso com vocês, eu realmente sinto um alívio de falar isso. Porque, porra, depois de tanto filme ruim de super-herói, depois de tanta bomba que chegou pra gente nesses últimos tempos, vocês sabem disso. Depois de tanta censura, piadinha, herói bobalhão, chefe. Pô, esse filme do Adão Negro é de lavar a alma. É o exato exemplo de tudo que a gente queria ver num filme de herói. É exatamente aquilo que você queria ver o tempo todo. Que não fizeram pra gente esse tempo todo, pelo menos nesses últimos filmes, né? E isso, inclusive, uma crítica própria DC no passado, né? Fez aquele filme do Shazam, que não é um filme ruim, mas, tipo, é um filme Sessão da Tarde, né? Mas é um filme legal, mas é Sessão da Tarde. E é também uma crítica mais ainda pra Marvel, pelos motivos que eu nem preciso mais citar aqui, né? Pra mim, esse filme do Adão Negro varreu o chão com a cara da Marvel. Pelo menos com os últimos filmes e séries que a gente viu do UCM, né? Então, em termos de qualidade, Adão Negro parece que ouviu a vontade dos fãs. E quando escuta a vontade dos fãs, o que acontece? É coisa boa, né? É um filme que vai contra tudo que a gente vem recebendo atualmente de super-herói, tudo. Pensa no... Porque, assim, você já vai com o pé atrás quando você pensa em super-herói, depois de tudo que você tem visto ultimamente, né? Então, assim, isso vai realmente contra a maré. Então, você já te choca logo no início, né? Claro, eu sei que o Adão Negro não é um super-herói de essência, né? Eu tô falando do gênero do filme, né? E como filme do gênero de super-heróis, esse filme do Adão Negro traz exatamente o que a gente pediu nos últimos anos. Galera, tem sangue nesse filme. Sangue! Perna voando, braço, é o que a gente precisava. Fala a verdade. Pô, tu vê um cara casca grossa que nem aquele maluco ali. Tu vai querer que o cara
Porra, arranca o braço e sai leitinho? Galera, a gente quer isso. E galera, antes de entrar com mais profundidade aqui nessa crítica, eu quero pontuar mais uma coisa pra vocês. Eu falei aqui um pouquinho sobre o CM, até citei o filme do Shazam, pra gente ter uma base de qualidade. Só que é interessante a gente notar uma coisa. Esse filme pode servir como exemplo pros próximos filmes que estão chegando, tanto da Marvel como da DC, e eu espero que sirva. Eles vão olhar pra esse filme do The Rock, vão ver ele porradeiro, casca grossa, com sangue nos olhos, depois vão olhar pro Thor soltando pum, né? Pro Shazam tirando meleca do nariz. E aí vão pensar duas vezes antes de entregar qualquer coisa pro público. Eles sabem que a galera quer isso, né? Pô, funcionou pra caraca com o Maverick, né? O Top Gun. A parada direto ao ponto, sabe? Sem enrolação, sem bromês, coisa mais real. Não tem dancinha pra agradar a geração TikTok, né? Inclusive esse Adão Negro passa o cerol no Hulk do Sam, mas atropela sem piedade. Vai botar aqui pra bater no popô. Eu sei que ouvir isso dói, você que é fã do Hulk. Dói porque eu sempre tive contato com batalhas de personagens, sempre fiz isso, né? Sempre ouvi o que a galera tinha pra dizer. E aí quando o cara perdia no argumento, né, ele dava piti, porque o herói dele perdeu na batalha, então eu sei como é que é isso. E aí você vê esse Hulk que faz sobrancelha e sabe que estragaram com o teu personagem preferido, fica indefensável. Isso não é crítica pra quem faz sobrancelha, pode fazer à vontade. Inclusive eu faço também, ou mais ou menos, né? Eu fiz um pouquinho, já fiz já. O problema é que estão fazendo com os heróis, né? Mas enfim, eu não tô aqui pra falar disso, que eu não manjo de maquiagem, né? Falando sobre o filme do Adão Negro em si, eu posso até falar algumas coisas sobre a construção do roteiro pra vocês, né? Porque é difícil também a gente lembrar muita coisa, né? Depois a gente assiste de novo, a gente faz análise, fica melhor. Os primeiros 10 minutos do filme tem uma pegada diferente do restante. Você fica até com medo, né? Pensando que vai vir bomba. Fica igual esse meme, né? Que tá aparecendo na tela aí, ó. Mas não é ruim, é diferente. Você fica com um sentimento de desconfiança. Essa é a palavra, desconfiança, porque você tá acostumado, né? Com esses novos filmes agora. Mas, de novo, não é ruim. Na verdade, é justamente por ser diferente que me agrada. É um ambiente novo dentro dos filmes de super-heróis. Mas isso é só nesse começo, presta atenção. Depois o filme começa a crescer sozinho. Tem muito plot twist, tem bastante plot twist. Os personagens secundários são muito bem construídos. As lutas são muito bem feitas. O CGI e as cenas de voo também foram muito bem feitas. Você não percebe CGI, né? E bem, galera, como eu falei dos personagens, eu quero tocar nisso aqui nessa parte do review, tá? O The Rock, eu nem preciso falar nada. O cara é imponente. A sensação de imponência é crucial pro desenrolar da história. Eu diria que é isso que faz diferença pro filme do Adão Negro. O cara exala poder, força, dominância. É pra você sentir medo do Adão Negro. Isso foi muito bem feito. Eu não imaginei que ele ia conseguir fazer isso mesmo, The Rock, né? Mas assim, não é como você vê o Adão Negro nos quadrinhos. Eu diria que nos quadrinhos ele tem um toque de vilão mais ganancioso, é mais pimenta na carne, sacou? Tem histórias do Adão Negro que ele é um tirano, né? Ele é um tipo realmente um autoritário, um tirano mau, né? Assim como tem outras que ele é mais tranquilo. Então, pra esse filme tem a mistura de várias origens do Adão Negro, desde a Era de Ouro dos quadrinhos, da década de 40 lá, o tal, né, que deu início à forma que a gente conhece o Adão Negro hoje em dia, passando ali pela pré-crise nos anos 70, 80 e tal, até as histórias do Shazam dos anos 90, no pós-crise. Então tem muita referência, e essas referências são feitas de forma sutil, pra todo mundo conseguir entender. Não tem nada muito complexo, inclusive é uma forma de resumir todas essas histórias que eu falei aqui sem ficar ruim, e ainda acrescentar os eventos dos Novos 52 e os quadrinhos da Sociedade da Justiça. Inclusive eu posso trazer tudo aqui pra vocês no canal, tá? Se vocês quiserem, é só comentar aqui que eu trago todas essas histórias pra vocês, pra vocês manjarem tudo que tá acontecendo. Outro ponto aqui, e agora voltando também um pouco pra falar sobre a Sociedade da Justiça, que isso é bacana pra caramba. Pra mim, quem se destaca é o Gavião Negro, que é interpretado pelo Aldis Hodge. É um cara que deu personalidade pro personagem do Gavião Negro. Lembra muito o Idris Elba, inclusive, que também é casca grossa. E quem não fica atrás é o Dr. Fate, galera. É a mesma coisa que ver o Doutor Estranho, só que na DC deram mole de não ter aparecido mais cedo, com mais ênfase nos filmes da DC. Enfim, isso não é problema, porque o próprio Pierce Brosnan, né, que é o cara que faz o Dr. Fate, ele disse que se inspirou no Doutor Estranho. Então é legal ver isso, né, ver que os caras não têm essa visão de concorrência. Então assim, é um personagem bem legal e que se vocês quiserem, posso até trazer mais aqui no canal pra vocês conhecerem ele. Eu queria até dedicar um pouquinho mais de tempo pra falar do Esmaga Átomo e a Ciclone, né? Eles têm as cenas dele ali, né? São eles que dão um toque de humor no filme, mas eu acho que eles foram deixados um pouquinho de lado. Eu não sei o certo, tá? O Noah Centineo tá bem bacana também, muito maneiro. Mas eu vou pular aqui pra falar rapidinho sobre o vilão. No começo eu tava com o pé atrás, né? Isso eu confesso pra vocês. É aquele sentimento de desconfiança que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, no começo do filme também, né? Porque, porra, a gente passou por tanto problema em filmes de super-heróis que qualquer coisinha a gente fica desconfiado. A gente tá assim hoje em dia. As lutas contra NPC, pô, estavam bacana. Os diálogos estavam bem trabalhados, vocês vão perceber isso. Mas tava faltando a cereja do bolo e eu comecei a ficar desanimado. Comecei a esfriar, entende? E aí, galera,
Meu amigo, minha amiga, galera, abriram a porteira sem dó. Sem medo de botar a personagem que vai fazer criança chorar. Mas nem vou falar muito, porque depois eu quero até que vocês... Quero ver vocês aí falando pra mim como é que foi a experiência de vocês assistindo. Então, pra recapitular aqui pra vocês, eu falei sobre como esse filme do Adão Negro pode mudar os próximos filmes de super-herói. Falei sobre o The Rock, falei sobre a Sociedade da Justiça, sobre os quadrinhos que você precisa se ligar, sobre o roteiro, que inclusive tem muita referência boa pra caramba. Aliás, tem uma cena, eu não vou dizer qual é, tá? Mas quem é das antigas, quem via filme em VHS, tem gente que nem sabe o que é VHS, né? Mas quem via filme em VHS, essa galera vai pular da cadeira. Porra, vocês vão pular. Foi uma referência muito bem sacada, sabe? E pra mim valeu o filme. Tem várias outras referências, até mesmo nas jogadas de câmera, inclusive, tá? Tem referência visual dos 300, ao filme dos 300. Tem referência aos clássicos dos anos 80, enfim. Eu falei de bastante coisa aqui, né? E o que eu quero com isso? Eu quero contextualizar vocês, pra vocês entenderem qual é o propósito nesse filme. É um filme que serve de presente pros fãs. Pode ter certeza que o The Rock se preparou por anos pra esse filme acontecer e conseguir entregar uma parada bem feita, sabe? Quem é que lembra dos rumores? Quem é que lembra de quando ele foi anunciado, esse filme foi anunciado? E pra mim valeu essa espera. E pra você também vai valer. Eu não consigo lembrar de um filme solo de super-herói que tenha sido tão bom quanto esse. Sabe, dosado do jeito certo. E como eu gosto, do jeito que eu gosto, com porrada do começo ao fim. Por isso minha nota aqui fica entre 8,8 e 9,2. Porra, fácil, talvez é mais. Bota aí 9,5. Eu quero muito que vocês assistam, deem a nota de vocês. Vão assistir que vocês vão ficar muito felizes. Eu tenho que ver Adão Negro mais vezes pra conseguir cravar a nota pra vocês, tá? Ah, Peter, você não falou das cenas pós-crédito. Bom, a única coisa que eu tenho pra falar e que eu posso falar sem spoilers é: não saia do cinema antes de acabar os pós-créditos. É isso. Vai valer cada centavo do seu dinheiro. Não dá spoiler aqui nos comentários. Ó, eu vou voltar amanhã com uma análise completa. Você percebeu que esses filmes só saem quando eu tô viajando? Surreal, né? Já sabe, quando o Peter viaja, já sabe, vai ter filme. Tamo junto, galera. É bom demais fazer isso. Obrigado de coração por esse vídeo. Eu quero muito ver os comentários de vocês, que eu tô empolgado agora com os comentários de vocês, tá? Assim que vocês virem o filme, volta aqui depois, comenta, diz o hype de vocês como é que tá. E tamo junto pra caramba. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho que tá aqui embaixo e me espera, que eu tô voltando amanhã com uma análise completa. Amanhã ou depois, talvez. Mas com uma análise completaça desse filme, de cena após cena. Tamo junto, espero você então inscrito com o sininho. Valeu, galera. Fui!